A maioria de nós acha muito difícil desejar o céu, como já dizia o Lewis, capítulo 10, página 181. A maioria de nós, cristãos, sentimos muita dificuldade em desejar o céu. Mas por que isso acontece? Por que é tão difícil desejar o céu? Vocês já se perguntaram isso? Continue no vídeo que eu vou lhe explicar o porquê que é tão difícil isso. O porquê que é difícil, sentirmos aquele desejo de querer desejar o céu. Às vezes é tão difícil sentir isso. Às vezes a gente não vê o porquê que é tão difícil isso. E, tipo assim, pra gente é difícil, mas para as outras pessoas, para os outros cristãos, a gente olha assim, nossa, como é que aquela pessoa sente esse desejo? Por quê? Por quê? Mas antes de iniciarmos o vídeo, vamos fazer uma breve oração. Santo, bom e amado Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, meu Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a entender essa palavra, meu Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos aprender, para que possamos absorver cada palavra que é escrito, falada, meu Senhor. Que eu não venha falar de mim, mas que venha falar do Senhor. Que nesse vídeo o Senhor, apenas o Senhor, venha a ser exaltado, meu Deus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, agora eu peço para que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram em Hebreus 12, versículo 1 até o 2. Vamos lá. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós. Versículo 2. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Bom, como vocês leram junto comigo, no versículo 1 já diz assim, portanto deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado, portanto deixamos de lado tudo que nos atrapalha, para podermos ter uma relação melhor com Deus. Para a gente desejar o céu, a gente primeiramente tem que desejar a Deus. Antes de tudo, a gente tem que querer estar com Deus, querer o por perto. E saiba, a gente nunca vai conseguir fazer isso com os nossos pesos, sabe? Aqui, Paulo diz, tudo que nos atrapalha nessa corrida. O que nos atrapalha? A mágoa. Por exemplo, sentimos muita mágoa de algum irmão da igreja. Muitos irmãos da igreja, sabe? Na igreja só tem humanos, falhos e pecadores. Vai ver, a pessoa nem sabe que lhe deixou magoada. Mas você guarda, nós guardamos aquela mágoa. Quando sentimos aquela insegurança, a insegurança de não saber, sabe? As nossas inseguranças, os nossos traumas também. O que não nos deixa chegar mais perto de Jesus são esses pesos emocionais, as nossas cargas emocionais, as nossas ansiedades que nós não conseguimos depositar neles porque não desejamos a Deus. Nós não desejamos o suficiente a Deus para que possamos descarregar nossas coisas nele, nossos traumas, nossos vícios, principalmente os vícios da imoralidade sexual. Porque todo mundo que peca na imoralidade sexual não peca contra o próximo, mas apenas contra si mesmo. Sabe, esse tipo de coisa, vício, inseguranças, ansiedades, mágoas, raivas, invejas, ciúmes, tudo isso é um peso. É um peso que nos atrapalha para desejar a Deus, desejar o céu. Também temos que pontuar uma coisa que é bastante importante, que é o fato de mentiras. Eu falei das inseguranças, as nossas inseguranças, os nossos traumas, as nossas mágoas, muitas vezes, elas vêm de mentiras, sabe? Por exemplo, alguém falou que você é feio. Você não é feio, você é lindo, você é filho de Deus, Você é filho de Deus, você é lindo. Em 1 Samuel, diz, que o homem vê a partir da aparência, mas Deus vê nosso coração. A gente é lindo, Deus vê o nosso coração, sabe? Então, a partir do momento que alguém lhe diz que é feio, você sabe que é mentira. Mas quando você escolhe alimentar essa insegurança, esse pensamento, você fica inseguro. E essa insegurança não
não deixa, tipo, não, você acaba não acreditando, nós acabamos não acreditando no que Deus diz. Se Deus diz que a gente é lindo, por que a gente vai pensar no que o ciclano, o doutor falou da gente, né? Mas, tipo assim, a gente não tem que dar moral para essas coisas que não provém de Deus. Não vem de Deus essas coisas. A gente tem que entregar, e é muito difícil entregar. Eu sinto dificuldade de entregar minhas coisas para Deus, sabe? Assim, a minha ansiedade, eu sinto muita dificuldade nisso. Por quê? Eu não sei. E eu peço pra Deus, é uma coisa que, né? Pedir pra Deus abrir a nossa mente, para que a gente possa entregar pra Ele o que nos prende no passado, o que nos prende em não querer desejar Ele, porque Deus quer ter um relacionamento íntimo com a gente, não um relacionamento superficial que por conta dos nossos pesos acabamos tendo esse relacionamento superficial. A gente pode se enganar achando que a gente não tá no raso, mas a gente no fundo a gente sabe que a gente tá mais do que no raso, a gente tá na beirinha do rio, na beirinha, bem na beirinha do rio. Pois é, a gente nem entrou no rio se vacilar. Porque a gente sabe que essas coisas nos atrapalham a desejar o céu, nos atrapalham a chegar em Deus, nos atrapalham em tudo. Então, né, eu acabei de mencionar sobre as mentiras que acabamos acreditando. As mentiras que não provêm de Deus, e o que não vem de Deus vem do maligno. Até porque o mundo jaz do maligno, não é não? Mas enfim, sobre as mentiras e inseguranças, como combatê-las? Bom, a prática, a primeira coisa é a gente admitir que tal coisa não me faz desejar a Deus. Tal coisa não me permite ir mais além com Deus. Tal coisa não me permite me desejar o céu. Tal coisa não me deixa chegar em Deus, de verdade, verdadeiramente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir isso. Porque a gente admitindo, a gente consegue ver, né? A gente consegue, assim, ver melhor como cuidar disso, como tratar disso, como melhorar isso. Depois disso, a gente tem que confessar a Deus. Confessar a Deus porque a gente estava acreditando nisso, porque a gente se permitiu viver acreditando naquilo, que a gente permitiu chegar onde a gente está, em um momento onde não desejamos, onde não o queremos tanto assim, por conta dessas coisas. E às vezes é, tipo assim, a maioria das vezes é inconscientemente. Às vezes a gente pensa, não, tá tudo bem, eu tô bem com Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando vai ver, não tá tão bem assim, não tá bem. A gente fala que não, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não me afeta com Deus. Sim, afeta sim, porque ó, é um peso na corrida para chegar a Deus, é um peso para poder desejar o céu, um peso para desejar Deus. Um peso que estamos levando na corrida, quando não admitimos, quando não confessamos para Deus. Por isso que temos que confessar tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que percebemos, tudo aquilo que admitimos, que nos atrasa de Deus, que não nos deixa chegar em Deus, sabe? E depois que fizermos tudo isso, depois que admitimos, que confessamos essas mentiras, que acreditamos nesses ressentimentos, não só mentiras, também como os ressentimentos, como por exemplo, que eu falei no início do vídeo, a mágoa pelo irmão, a insegurança, a inveja talvez, né? Tipo, ai, aquela pessoa ali prega tão bem, eu também quero pregar assim, melhor do que ela. Sendo na verdade que a gente tem que pregar pra Deus, né? Não pra homens. Porque assim, a gente prega pra Deus, as pessoas escutam, né? Tem gente que entra no ouvido e sai por outro, mas tem gente que entra no coração, uma sementinha sendo plantada no coração, né? Que é Deus que nos proporciona isso, né? A gente pregando assim, sem Deus, assim, nada, só pregar, assim, vai chegar, mas vai ser o quê? Uma pregação vazia, né? E muitas vezes a gente fica assim, tipo, eu também quero pregar igual aquele ali, eu quero cantar assim, também quero cantar melhor, não quero nem cantar assim, eu quero cantar melhor, né? Ai, não sei, outra coisa aí, sabe? Essas coisas também é um peso, o trauma a gente tem que tratar. A partir do momento que a gente identifica o trauma, aí temos que tratar. Por exemplo, Deus, Ele é o médico dos médicos. E Ele capacita médicos para nos cuidar, para nos tratar também dos nossos traumas. Por isso que, né, aconselho um psicólogo, um terapeuta, né, para poder tratar dos traumas mais profundos. Porque tem coisas que a gente consegue tratar, tem coisas que a gente, analisando, a gente consegue tratar.
mas normalmente é superficialmente. A gente trata superficialmente, a gente tem que ir mais a fundo, né? Tipo, ir mais a fundo, ir pra terapia, ou então confessar tudo pra Deus, né? Que é a melhor coisa a se fazer. E aí, você confessando tudo pra Deus, aí você ora, pedindo direcionamento pra Ele, e Ele vai lhe direcionar a um psicólogo, um terapeuta, o que Ele achar melhor, né? O que ele sabe que é melhor pra gente, né? Ele sabe que é melhor pra gente. Pois é trocar cada mentira, cada coisa ruim que te faz, cada peso por um versículo bíblico. Como eu citei também no começo, tipo, eu sou tão feia, sendo que não é verdade, né? O homem vê o físico, mas Deus conhece o nosso coração. Aos olhos de Deus nunca seremos feios. Nosso coração entregue a Ele é lindo. E o que é melhor? Ser bonita aos olhos do homem ou ser linda aos olhos de Deus? Ser linda aos olhos de Deus, né? Então a gente cancela esse pensamento aqui de não sei o que a gente é feio, a gente joga fora, a gente queima o pensamento, tá? Porque assim, né? Quando a gente faz tudo isso, nós fazemos que conservamos os nossos olhos em Cristo Jesus, como diz no versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa, sabe? Quando entregamos tudo, quando fazemos tudo isso, Deus vai nos aperfeiçoando. E assim, com esse aperfeiçoamento, a gente vai querer mais, a gente vai querer mais dele, mais do céu, querer desejar o céu, desejar morar com Deus. Porque assim, uma coisa é que negócio, quem quer ir pro céu? Todo mundo fala, mas quem deseja ir? Quem está fazendo de tudo para poder ir para o céu? Se Jesus voltasse hoje, agora, e aí? Tipo, todo mundo quer ir, mas não vai ser todo mundo que vai, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que se aperfeiçoar em Cristo Jesus, a gente tem que fazer coisas, a gente tem que largar os nossos pesos. Porque muitas das coisas que a gente não consegue se achegar é por conta dos nossos pesos, nossos traumas, inseguranças, mágoas, mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade em Cristo, porque em Cristo nós somos nova criatura. Somos novos seres, então a gente tem que largar essas coisas do nosso antigo eu que nos prende, sabe? A gente tem que se chegar, você chega em Cristo. Bora você chegar nele, né? Porque ele tá ali, ele quer estar conosco. E, tipo assim, pra mim o melhor exemplo, né, da Bíblia, quando Adão e Eva pecam. Tipo, o homem e a mulher se escondem, mas Deus vai lá atrás deles. Deus não procura eles, Deus vai atrás dele. Normalmente, tipo, toda a virada do pôr do sol, do dia, eles passavam um dia com Deus ali. E Deus foi ali procurar eles, né? Tipo, Adão e Eva, cadê vocês? Não sei o quê, por que vocês estão escondidos, né? Mas é isso. Quando conservamos os nossos olhos em Cristo Jesus, Ele nos molda para sermos mais parecidos com Ele. Porque o nosso objetivo de vida como cristãos é se parecer com Cristo, é ser testemunho vivo de Cristo. Porque aqui, ó, como diz no início do versículo 1, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Ou seja, nós temos que entregar os nossos pesos a Cristo. A gente tem que, porque fazendo isso a gente vira o quê? Semelhança de Cristo, tipo, criaturas que buscam se parecer mais com Cristo e que dão testemunho à multidão ao redor. Sabe? Você ser testemunha de Cristo. A pessoa, não é gostoso quando a pessoa fala assim, você é cristão, né? Eu percebi isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é a gente, é Cristo nos moldando, é a gente entregando as nossas coisas para Cristo e Ele nos moldando. E as pessoas, as testemunhas ao redor, percebem isso. E tipo, o melhor testemunho que a gente pode dar é a nossa vida. É a nossa vida no dia a dia. Sabe? Tipo, a melhor pregação também é o nosso dia a dia. A gente mostrando como nós somos, como somos fiéis, entregues a Cristo, como desejamos a Deus. Porque é uma coisa que se torna natural, a gente não força, apenas acontece, apenas queremos ser parecidos com Ele. Mas para isso, antes de tudo, temos que entregar as nossas coisas para Deus. Temos que entregar as nossas coisas, tudo.
Sabe? Tudo que a gente vê que não nos deixa, não nos permite. Ah, eu tenho medo de Deus, eu tenho não sei o que, eu tenho medo só de ir pro inferno. Meu querido, como é que você quer chegar no Pai se a única coisa que você tem é medo de ir pro inferno? Que negócio é esse? Aí assim fica difícil. Você chega nele e fala, pai, eu tenho medo de ir pro inferno, por isso que eu tô assim com o senhor. Fale pra ele. Tem que falar, desabafa. Admite, confessa e procura versículos, tá? Jejum e oração também. Jejum e oração é arma pra tudo, né? Mas é isso, né? Tipo, fazendo tudo isso, nos melhora. Fazendo tudo isso aí, nos faz desejar o céu. Temos a esperança de desejo, sabe? Desejar o céu. Apenas isso. Ir para o céu, morar com Deus, sabe? Nós temos o desejo, nós anseiamos viver com Deus. Temos que ter esse anseio. Não temos que nos conformar com o mundo, com os padrões desse mundo, sabe? Nossa casa não é aqui, nossa casa é na mansão celestial, que Cristo está preparando para nós, suas moradas. Não é aqui. Aqui é passageiro, tudo passa. É assim, em questão de anos a gente já tá velho, se Jesus não volta antes, sabe? Passa rápido. Mas sabe que não vai passar rápido? A gente vivendo com Deus lá. Nossa, se bem que eu acho que lá a gente não vai ter noção do tempo. Na verdade nós temos, né? Nós vamos ter, né? Nova terra, né? Eu acredito. Mas eu também não sei, né? Só não consigo nem imaginar como vai ser lá. Sério, não dá pra imaginar como que vai ser o céu. E por isso que é só vendo, só acredito vendo como é que vai ser. Eu não consigo pensar, eu só tenho que ver pra acreditar. E pra isso, eu tenho que desejar. Nós temos que desejar a Deus. Nós temos que desejar o céu. É isso. É isso. Faz o que eu tô te falando. É só sucesso. É só sucesso. Confia. Mas aí, como eu falei, não esquece do jejum e oração. Jejum e oração. E o que eu falei. E é isso. A gente fazendo isso aí, Deus vai estar no nosso centro. No centro da nossa vida. Em 2026 vai ser o nosso ano. O ano de desejar o céu. Tipo, não importa quando você tá vendo esse vídeo aqui, se é em outubro, setembro, novembro, dezembro de 2026, de 2027, não sei quando, sei lá, dia 30 de dezembro, não importa. Quando você vê esse vídeo, você tem que saber. Você tem que saber o que fazer, que é isso que eu te falei. Que é começar a desejar a Deus, a Cristo, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Bom, para que esse ano seja diferente, temos que fazer diferente. Diferente dos outros anos, vamos olhar para Deus, vamos desejar o céu, vamos largar os nossos pesos, vamos fixar nossos olhos em Cristo Jesus. Porque assim, quando tentamos correr com os nossos pesos para Jesus, é como correr com um corte profundo no pé. A dor da ferida vai nos atrair, vai nos atrasar. A gente vai olhar a dor assim, ai, meu pé tá doendo, ai, tá doendo muito, ai. E daí vamos parar de prestar atenção na corrida, que a corrida é Cristo Jesus. Porque vamos olhar para o nosso pé cortado, os nossos pesos, as nossas coisas, né? Como eu abordei no vídeo, as nossas coisas que nos afastam de Deus, que não nos deixam desejar a Deus. Na verdade, nem nos afastam, elas não nos deixam nos aproximar de Deus, né? Elas nos deixam estagnados, parados na corrida, por conta do corte profundo que temos no nosso pé. A gente não consegue correr direito, a gente não consegue olhar para a corrida porque a gente para olhar o nosso pé. Ou então a gente começa a rastejar o nosso pé, sabe? Deixando mais doloroso ainda a corrida. Porque um pé corre, o outro é arrastado, sabe? Pois é isso mesmo que acontece. E Jesus, ele quer curar a nossa ferida, para que nós possamos olhar de novo para ele na corrida, para que chegamos nele, sabe? Para que chegamos nele. E é isso, gente. Vamos orar para finalizar o vídeo.
Santo, santo, bom e amado Pai, obrigado por este momento de devoção aqui, meu Deus, porque cada palavra dita aqui, meu Deus, foi para a tua honra e glória do Senhor, meu Deus. Que essas palavras venham se fixar na nossa mente, nos nossos corações, que possamos refletir sobre a mensagem dada, que possamos aplicar, meu Deus, que possamos nos livrar dos nossos pesos, meu Deus, que o Senhor sabe quais são, eu sei quais são, meu Deus, e os que eu não sei também, que o Senhor possa nos revelar os nossos pesos, para que possamos nos achegar em Ti, para que possamos lhe desejar o céu, desejar morar contigo, meu Deus. Santo, bom e amado Deus, obrigado por este momento, obrigado por termos saúde, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado por podermos ver e gravar esse vídeo, porque sabemos que tem países que não é possível isso, mas graças a Deus nós podemos. Santo, bom e amado Deus, obrigado por tudo, fica conosco, é isso que eu te peço e te agradeço, fica conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. E é isso, se cuidem,